Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e neste dia 12/12 de 2018, às 21h44, nós vamos gravar juntos mais um vídeo contendo a palavra de Deus e também meditando em alguns fatores que é de extrema importância para nossas vidas. Nesse momento é muito importante porque, além de comunicar a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de fazer análise, de poder meditar em fatores que são tão verdadeiros na nossa vida no momento presente. Nesse instante está comigo também online a Aline Marques e o Juarez. Donizete entrou. Graça e paz a todos, que Deus esteja com vocês, abençoando vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Também está o Carlos Nascimento e o Marcos Roberto online, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. A Soeli Melo, que Deus abençoe, está online também. Bruno Longo, a paz, Bruno, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. A Claudinéia também, irmã, amiga da gente, guerreira de Deus, que Deus esteja com você, com a tua casa. E nós vamos tratar nessa noite sobre o tema depressão, o perigo de ser dominado ou de se entregar a ela, na verdade. Colocaram ele ali, mas depois façam a correção no fim, ao mesmo tempo, porque nós estávamos fazendo algum comentário, então colocaram, vamos dizer, no masculino. Mas dá para corrigir depois, na hora da edição final do vídeo. A Alessandra Chagas entrou, que Deus esteja contigo, com a tua casa. A Silvia Helena Faria entrou, graça e paz, que Deus abençoe. Para falar sobre a questão desse tema, a depressão, o perigo de ser dominado e entregar-se a ela, são duas coisas interessantes, porque as características de uma depressão, por exemplo, ela é invisível, mas é sentida pelas pessoas, entendeu? Apesar de ser invisível, é sentida pelas pessoas que está indo para o rumo dela. Tem vários sintomas, várias características que vão mostrando para as pessoas que elas estão entrando numa depressão. Muitas pessoas já são depressivas parciais, outras já é dominada por uma depressão, mas está indo, como dizia as pessoas, mais que no automático, sem muita consciência, sem muito, vamos dizer assim, aproveitamento do conteúdo da sua vida. Entrou também meu amigo o Luiz e a esposa, a irmã Tamires Doreto, graça e paz, que Deus esteja com vocês, com a casa de vocês, que seja uma noite aproveitosa, a qual nós vamos falar alguns fatores de depressão, ligando ela ao reino espiritual. Já era uma coisa que Deus tinha falado comigo para fazer na segunda-feira, quando eu disse para o Senhor, Senhor, fala comigo e me dá um sinal que é para eu fazer esse trabalho. O Senhor disse assim, eu não vou te dar um sinal, mas o inimigo já projetou algo na sua região que você vai entender. E aí aconteceu algumas situações aí, como nós estamos vendo. A Dani Nascimento, que Deus abençoe, a pastora Dorilan Reis, Deus abençoe, Douglas Antoni, que Deus abençoe, a Isabel Vieira, que Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. O Samuel Motoboy entrou, que Deus abençoe, Samuel, você e a tua casa, em nome de Cristo Jesus. Meus filhos, nós temos que andar por esse texto, por esse tema, para que fiquem algumas coisas bem esclarecidas. Então, a depressão, além de sintomas, ela tem comportamentos que revelam se essa doença está possuindo uma pessoa ou as pessoas. Eu estive analisando os perfis de pessoas depressivas e entendi que grande parte das pessoas podem chegar à cura através de convívios saudáveis com pessoas. A maior parte de pessoas que estão em depressão, um dos seus maiores problemas são as suas áreas de relacionamento. Nós vamos citar outras daqui a pouco. E não estou falando só sentimental e emocional,
contexto mesmo, até de vivência com pais, com tutores, e também nós estamos em um mundo que está procurando muito fazer lavagem cerebral na cabeça das crianças, principalmente porque terão choques no futuro, quando se permite a devida vênia, se alguém tem essa opção, mas eu tenho que falar, assim como você um dia entrou em choque porque achando que as pessoas não te recebiam, tal, e hoje quer essa liberdade para poder expor o seu lado homoafetivo, a qual não tenho, não estou me intrometendo na sua vida, mas colocando situações, então você passou por angústia, por tristeza, por tantas adversidades, até se assumir. E quando um casal de homoafetivo, ele adota uma criança, ele vai ter que contradizer a natureza, ele vai ter que contradizer o Criador e ele vai ter que contradizer o senso da criança. Então, ele também vai ter que contradizer o Criador, porque vai fazer a criança crescendo, aceitando algo, dizendo que é tudo por permissão de Deus, que Deus nos fez assim, e se for um dia essa criança, por desejo da alma, opressões e outras coisas, querer descobrir a verdade, ele vai ter um choque com Deus. Por quê? Porque ele vai ver que, na verdade, aquilo que ele foi ensinado não contesta com a palavra de Deus. Então, as pessoas podem chegar à cura através de convívio saudável com pessoas, mas também, para ter uma cura da depressão, as pessoas que sofreram em áreas de percas e danos teriam que refazer seus projetos para realizações pessoais. Então, duas coisas: convívio saudável, refazer projeto para realizações pessoais. Nisso, eu digo, inclusive, ministros que se frustraram na vida, no ministério, com pessoas, sofreu abandono no campo de missões, que hoje em dia é normal, né? Só os presidentes de obra aposentam bem, o resto vamos dizer assim, descartável. Parece que o ungidão de Deus é só eles. Nós temos essa questão também, que é uma problemática quando se fala de campo de obra. E não estou generalizando, porque eu mesmo convivo com homens de Deus na questão missão. O Gabriel Segobi entrou, graça e paz, que Deus abençoe, que Deus venha visitar você e sua casa, em o nome do Senhor Jesus, nessa noite. O Kleber Sardanha, meu amigo, é uma das pessoas que nos auxilia nessa correria de obra, para socorrer as pessoas necessitadas. Acabei de chegar de Santa Bárbara, Clebinho. Deus abençoe você, a irmã Alessandra, as crianças, que Deus venha mesmo trabalhar. E hoje nós vamos trabalhar sobre esse tema, porque você vai descobrir algumas coisas atrás da depressão, que talvez você fique meio horrorizado com o que vamos dizer aqui, mas tem fundamento. Eu atendi inúmeras pessoas e hoje eu estou atendendo, vamos dizer assim, até pessoas de áreas profissionais. Não só estou atendendo ministro, como estou atendendo pessoas de área de enfermagem, medicina, terapia, autoajuda, para evitar situações nessa área. E aí você fala, como você cuida de si mesmo? Eu tenho algumas táticas pessoais e amigos também, porque nós precisamos de ajuda. Nós somos um corpo e não um que comanda corpo. Cabeça nossa é Jesus Cristo. A irmã Keila Claudino Lopes entrou, Deus abençoe. Missionária, Deus abençoe. Pastor Eliseu Lins dos Santos, faz tempo que eu não vejo, meu amado irmão. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, é uma honra. O Albertino André, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Então, continuando aqui falando algumas coisas para você sobre depressão, eu estava refletindo quando Deus me ordenou que eu escrevesse sobre isso, preparasse uma missiva sobre isso, e o perigo da depressão e o aproveitamento, que são dois aproveitamentos que o inimigo toma da pessoa. O aproveitamento obsessivo destrutivo que os demônios que estão agindo possuem sobre um homem deprimido ou sobre uma mulher deprimida. Tem duas coisas que acontecem aí. Obsessivo, destrutivo, porque tem pessoas que têm obsessão de posse. Os demônios têm obsessão destrutiva, porque é característica do diabo levar a pessoa a causar, através da depressão,
ou do pânico, que reduz a pessoa e inferioriza as pessoas a situações, vamos dizer assim, desumanas. Você pode ver que tudo que vai agir os demônios na mente do homem é perigoso, tipo, teve um surto psicótico e cometeu uma loucura. Então, você observa que a mente de Cristo é necessária, inclusive, estar no cristão, porque senão não tem mente absolutamente formidável. Você pode ver que um empresário, por exemplo, ele vai trabalhando, ele enriquece. Depois, o inimigo tira da mente dele que ele é guerreiro, tira dos sentimentos dele que ele é uma pessoa de virtudes, porque ele chegou, e quando o inimigo começa a atacá-lo e trazê-lo, vamos dizer, uma regressão financeira, e muitos faliram, muitos vão à loucura do suicídio. Você entende? Nós estamos num ponto que, infelizmente, essa doença, a depressão, ela está atingindo crentes membros e também ministros. Então, vamos fazer alguns comentários de como surge a depressão. Enquanto, para entrar em como surge a depressão, nós vamos aqui também falar com algumas outras pessoas que entraram, né? Daqui a pouquinho nós vamos falando. Alguns entram, ficam online, mas não vamos dizer assim, não dá uma curtida, uma manifestada, mas está aí. Então, a depressão surge, vamos dizer assim, por causa das causas perturbadoras da vida. Todo ser humano passa por muitas perturbações na vida, você sabe disso. Se é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou um cara espectador, ou aonde chegar essa live. Inclusive, peço a você que, se puder, compartilhe ela agora aí. Não deixe só de utilidade para você que está vendo, compartilhe ela, deixa seus contatos verem. Então, as causas da depressão podem surgir dos problemas da vida. E quando a característica da depressão, ela começa, vamos dizer, tirar a pessoa do foco. As causas perturbadoras da vida tiram a pessoa de foco. Você pode ver que hoje as pessoas têm dificuldade de manter um foco. Não mantendo o foco, o estado que vai levar a pessoa à depressão vai destruindo seus objetivos, ela vai perdendo os objetivos da vida. Uma pessoa, por exemplo, focada e que tem objetivos, se ela passa dificuldades, ela vai lutar para se reerguer naquela área, seja sentimentos, emoções, finanças, lutar pela saúde, lutar por uma família, alguma coisa. Uma pessoa vencida praticamente pela depressão, que é uma opressão maligna ao mesmo tempo, lá depois nós vamos falar sobre isso, então ela vai perder foco, destruir objetivos, a depressão ela elimina o raciocínio lógico, a pessoa passa a ter excessos de confusão, indecisão, dúvidas, incerteza. Estou falando já relacionando ao reino espiritual, porque é um ataque maligno. Elimina a criatividade. A pessoa, quando ela vai entrando em depressão, ela deixa de ser aquela pessoa tanto feliz quanto criativa. Ela perde a sua criatividade, porque a depressão suga o ânimo da pessoa, automaticamente acontecendo isso. Vamos falar a sequência: perca de foco, de objetivos, de raciocínio lógico, de criatividade. Então, elimina os afazeres da pessoa com o tempo, até nos afazeres cotidianos. Então, fica uma pessoa que vai entrando em inércia. Uns ficam totalmente paralisados, outros adquirem um outro demônio chamado pânico. Outra parte, a parte B, então, causas perturbadoras da vida. Outra coisa que pode levar uma pessoa à depressão, por coisas estressantes ocorridas na vida. Você está entendendo? As coisas que vão dando estresse na vida. E hoje em dia é comum muitas pessoas falarem: eu sou estressado. Ele já admite que ele não tem um controle mental e emocional, inclusive cristãos, direcionado pelo Espírito Santo a todo tempo. Então, o estresse ele vai surgindo porque nós estamos vivendo e fazendo coisas além dos nossos limites, forjados. E aí o estresse é um consumidor de energia e de equilíbrio. Abala o sistema nervoso central, podendo causar surtos psicóticos. Exemplos: brigas no trânsito. Também faz com que as pessoas em estresse distorçam os valores pessoais.
ela destrói seus próprios valores pessoais. E o seu sistema, vamos dizer assim, vou tentar colocar melhor para você, distorce os valores pessoais no sistema nervoso emocional. O lado direito da mente fica paralisado e ele vai funcionar mais com a esquerda, mais impulsos, porque a mente deve trabalhar assim. Você tem dois ouvidos e quando você ouve pelos dois, primeiro o lado direito emocional vai trabalhando e vai dominando o sistema nervoso central, que é de impulso, e regendo a mente numa tranquilidade. Quando bloqueia sentimentos, emoções, raciocínio lógico, começa a ferir, destruir objetivos, raciocínio lógico, então ele começa a operar mais pelo sistema nervoso central, por impulsos. Então essa pessoa ela já está numa crise de estresse. E conviver com uma pessoa estressada é complicado. Com o tempo pode perder família, pode perder emprego, pode criar intrigas, virar um criminoso, tipo no surto do trânsito, e destruir toda a vida dele. E essa pessoa automaticamente vai passar por depressão, vai passar por angústia, porque ele está lutando e não queria chegar naquele ponto, mas a falta de equilíbrio, o estresse, está fazendo tudo além de seus limites, forjado, tá entendendo? Ele vai levar ele a ter um surto. Outra coisa, no caso que causa estresse e depressão, casos de morte, divórcio, problemas familiares duradouros são estressantes, questões mal geridas financeiramente levam muitos a profunda autodepreciação e depressão. Você entende isso? Está entendendo? Você observa que essa última classe, ela é muito coisas que duram. Entendeu? Superar a dor de um ente querido, divórcios, separações, coisas, questões, filhos, problemas familiares duradouros, questões de finança mal gerida. Você pode ver que a pessoa que ela tem, por exemplo, a deficiência do consumismo, está sempre endividado, e sempre que pega dinheiro, quer comprar isso, comprar aquilo, vou comprar isso, está sempre faltando e aumentando as suas dívidas. E as pessoas com problema nessas áreas entram em profunda autodepreciação. Chega um tempo que a pessoa entra num conflito de valores e automaticamente depressão pode ser um dos fins trágicos. Então, causas perturbadoras. A segunda, por coisas estressantes da depressão. Agora, a terceira área, eu gostaria de chamar a atenção de você que ama remédios. Por quê? Alguns remédios, como o Prolopa, que é usado para tratar mal de Parkinson, pode deprimir a pessoa. Você entende? Prolopa, ele deprime muitas das pessoas que, além de estar com o mal de Parkinson, a gente pensa que todo aquele comportamento, o Parkinson já leva um comportamento diferenciado, mais o efeito colateral do remédio. Então, outras situações que deprimem, doenças graves como HIV e câncer, podem deprimir uma pessoa. Porém, o câncer, ele leva a pessoa a um conflito existencial, porque ele estava cheio de virtude, surgiu a doença, o médico fala, é câncer, já assusta. Quando, então, o médico data uma previsão curta de vida, a pessoa, então, passa a refletir mais, se arrepender mais, começa a pensar sobre a vida e sobre o desfecho dela. Pode ser positivo, por exemplo, para conhecer a Deus, fazer um concerto com Deus, ou o cristão avaliar como está. Tem que tirar a parte boa e disso pode surgir uma cura também, porque o Senhor é poderoso, está acima do câncer. Glória a Deus por isso. Agora, o HIV, ele já leva a um conflito existencial pior, porque às vezes o conflito é acusatório, é revoltante, devido ao estilo de vida que a pessoa viveu e como adquiriu. Então, imagina uma pessoa promíscua. De repente descobre que está com HIV, vai passar por ódio de si, vontade de se matar, revolta, vontade de contaminar um monte, que a gente ouve muito dessas histórias, mas todos esses efeitos é gerido pelo diabo, que prostituiu a pessoa, colocou ela numa vida profana, promíscua, e agora ainda está usando ela como agente do mal. E ela vai estar num estado, ao mesmo tempo, depressivo. Ela está vamos dizer assim, um pavio curtíssimo, entendeu? Outro tipo de coisa,
um HIV que traz um conflito existencial na pessoa é que, às vezes, a pessoa foi contaminada inocentemente. Traição conjugal, transfusão de sangue, estupro, espetadores de agulha, como a gente sabe, que saíram ferindo pessoas com agulha e se descobriu que quem estava fazendo isso era portador do HIV. Então, observa, uma pessoa que descobre-se HIV inocente, traição, transfusão de sangue, ela vai passar por depressão. E os próprios efeitos de medicamentos para HIV podem levar a pessoa também a ter dificuldades, porque são drogas fortes para tentar prolongar a vida com efeitos colaterais. Então, essa é a terceira classe que lemos. Remédios podem causar depressão. Aí, a quarta coisa, D, alterações hormonais nas mulheres, como a diminuição de estrogênio, que controla a ovulação feminina e que ajuda a desenvolver as características femininas. Entendeu? Alterações de hormônio causam depressão, pode diminuir o libido sexual. Então, tem muitas situações e eu aconselho os casais, quando vê que a mulher está tendo dificuldade de intimidade, em vez de pensar que está com outra, encorajá-lo a fazer um super exame eficiente, porque às vezes a gente até faz piada, estava cansada, com dor de cabeça, por isso pulou o muro, pulou aquilo. É necessário fazer uma avaliação, porque nosso corpo também é um corpo que tem hormônios específicos, e a diminuição de estrogênios nas mulheres, a ovulação, que define as características femininas, pode colocar a mulher em depressão. Falta de ômega 3 no corpo do ser humano, que diminui, a falta de ômega 3 diminui a capacidade de controlar o humor e as emoções. Faltando vitaminas que controlam a capacidade, vamos dizer, o humor e as emoções, a pessoa vai entrar em depressão. Então, às vezes, tem características que a depressão, a pessoa começa a ser atacada pelo maligno, porque uma vez que entrou nesse estado, o inimigo vai usar das suas artimanhas, mas pode ser até por uma questão física. Por isso que depressão tem que se tratar espiritualmente, terapeuticamente e com medicamentos, dependendo do caso, para levantar a pessoa rápido. Precisa. A normalização, por exemplo, no caso de hormônio, e alimentação rica, no caso de alterações, vamos dizer assim, hormonais, alimentação rica em triptofano, né, e serotonina, vai ajudar, melhora a pessoa, mas precisa ser acompanhado. Nós temos uma geração de mulheres e de homens que negligencia exames fundamentais para o seu próprio bem-estar. A quinta categoria que nós vemos que causam bullying é o bullying que causa depressão, e a chantagem emocional pode deprimir pessoas. Presta atenção nessa questão. Um remédio essencial para libertar uma pessoa da depressão vinda do bullying e da chantagem emocional é diálogo aberto com a família ou ter um grupo de amigos seleto. Agora, hoje em dia, as pessoas são muito traiçoeiras. Que você fala para um, ele vai falar para outro. Falar o que está acontecendo, mesmo em casos de complexidade devido a um mau comportamento. Supondo, mandou uma foto, compartilhou uma foto comprometedora e o outro lado que recebeu a foto postou na internet. Você vai ter que pôr isso para fora, porque pôr para fora e ser estimulado por outra pessoa a continuar, a resistir, até procurar mecanismos de defesa, vai ajudar, sem dúvida, a haver uma cura e essa pessoa não cair na depressão, porque a depressão, dependendo dos casos que é humilhante, vergonhoso, vexoso, vai colocar a pessoa na mão do espírito da morte. Você entendeu? Então, imagine, por exemplo, o que precisa, caso de bullying e chantagem emocional, casos de abuso. Tem crianças que são abusadas e chantageadas. Você está entendendo? A família jamais deve ignorar, portanto, o fato quando uma pessoa comentar sobre violência. Por quê, irmão? Porque a família jamais deve ignorar, pois tanto o fato ocorrido quanto ignorar
mulher ser desacreditada deprime a pessoa. O homem desacreditado e a mulher desacreditada, a tendência dele é entrar em uma severa depressão. Nós temos aí também agora, nessa noite, o Fábio e a Natália, a graça e paz do Senhor esteja com vocês. Aline Marques, Deus te abençoe. César Santos, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Viviane Almeida Nunes, Deus te abençoe. O Adalto Braga entrou, que Deus abençoe tua vida, é o mecânico da minha moto, lá em Rio Claro. Paulo Adriano Nogueira, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Paula, Deus abençoe tua vida. Alex Almeida, Deus abençoe tua vida. Fabiane Pereira, Deus abençoe. Irmã Ondina Silva, eu acho que é Rio Claro, Deus abençoe. O Elis Ramon, Deus abençoe, Deus abençoe. Rafaela Escatolin, Deus abençoe em nome de Cristo pela atenção que está nos dando. A Temilson Menezes, lá de Minas, graça e paz, minha filha, Deus abençoe. Paulo Altes, Deus abençoe. Miqueias Santana, pastor Miqueias. A Delimeira, Deus abençoe. E a Helena Victalino, Deus abençoe em nome de Cristo também, por estar dando essa atenção para nós. Continuando aqui, agora eu tenho que falar de algo que causa depressão, e isso é especificamente para a igreja. Forma maligna para deprimir pessoas é o quê? A má convivência na instituição igreja. Digo instituições, por quê? Porque o corpo de Cristo, ele é são. Os que obram o bem e lutam por Cristo são pessoas sadias. Os crentes hoje mudam muito de igreja por contrariedades, intrigas, chegando em cada novo ministério já fragilizado, triste, com cara e como hoje em dia é acúmulo e os membros hoje são muito migradores, cada tempo está num lugar, então elas já estão parcialmente deprimidas, tá entendendo? Chegam fragilizados porque tem fraqueza nos relacionamentos, não tem força de relacionamento, não tem mais autoestima, perdeu principalmente a identidade cristã. Então, as reclamações frequentes também, desabafos, mesclado a murmurações em redes sociais, revelam quão grau de crentes deprimidos existe. Esses comentários que você está vendo aí no Face, disso e daquilo, de irmãos, aí um monte, irmã, é difícil mesmo, outro que está fora da igreja, por isso que eu não vou na igreja, mas tenho Deus no meu coração, já é tudo comentário de pessoas propícias à depressão, por quê? Porque o espírito da alienação já age nela. Alienar é separar, dividir, excluir de grupos ou dividir em grupos. Então, isso é um perigo muito sério. O Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 3. Eclesiastes 6, 3. Um homem pode ser pai de 100 filhos e viver muitos anos. Contudo, se não aproveitar os bons momentos da vida, afirmo que uma criança que nasce morta nem mesmo recebe um enterro decente, é mais feliz do que ele. Você consegue entender isso? Que o ser humano que nessa vida não tem alegria em casar, em ter filhos, e Salomão sabia disso, porque ele se perdeu na vida emocional. Salomão teve filhos que você sabe bem a história. Salomão, o coração dele foi desviado de Deus. Então, ele falou que é melhor nascer morto, porque o espírito já foi direto a Deus. Você formou um corpinho lá e depois foi nascer, estava morto, então o espírito já subiu direto a Deus, só o pó que vai à terra. Então, automaticamente, irmãos, ele diz que pessoas que nem receberam um enterro decente é mais feliz do que um que fez tudo sem ter qualidade de vidas, momentos bons na vida. E o que temos que entender é que todas essas coisas que nós citamos até aqui, os problemas perturbadores da vida, os estresses da vida, os remédios que os problemas da vida vêm e acabam alterando o humor, mudando as pessoas por efeitos colaterais.
nós temos que voltar a crer na cura, Senhor, nós temos que voltar a ser uma igreja de oração. Aliás, igreja que não tem culto de oração é uma igreja maldita, que só ora lá na hora do momento da emoção e do louvor, que é ele que está mandando para cima. Então, ele sentiu uma disponibilidade da presença do Espírito, ele lança as palavras, ele até adora, mas olha, ele não tem uma vida de prática na palavra, de batalha espiritual. Nós temos aí essas questões que são físicas, consequências do pecado. Para mim, no caso, alterações hormonais de forma conforme o desempenho do corpo ou mau desempenho do corpo, questões de idade, muita coisa, menopausa, as coisas que requer cuidado é devido à queda do ser humano. Bullying e chantagem é uma maneira que o diabo levantou, e chantagem emocional, para ofender a moral da pessoa, destruir a dignidade da pessoa. E os más falatórios, esses zum de supostos cristãos, é isso. Nada mais, a Bíblia diz, não dê falso testemunho contra o seu irmão. Tudo que você não for ter de conserto com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe ou com o seu filho, e continua falando e dizendo que está ferido disso, daquilo, está mostrando que você simplesmente já está entrando num caminho de uma alienação, já entrou na alienação, já está entrando na depressão, e inclusive por desobediência à palavra do Senhor. Então, a má convivência de cristão é exatamente, vamos dizer, é como se tivesse, entre aspas, esquartejando o corpo de Cristo. É só uma figuração minha, porque o corpo de Cristo em si é sadio. É por isso que do meio de um povo ele tira um povo. Ele salva um povo. Exatamente porque nem todos que dizem Senhor, Senhor é salvo. Reclamações, toma cuidado com redes sociais, porque isso já revela pessoas deprimidas e alienadas. E qualquer ministro que tenha um pouco tenha vida no Espírito Santo e um pouco de inteligência, só de você ter o Face dos seus filhos, se você gosta de ostentar, é só você dar uma analisada nos seus membros. Naquilo que ele posta, você vai saber se ele é carnal, se ele é mundano, se ele é depressivo. Pelo Face, e você já consegue detectar a situação da ovelha que você rege. Simples assim. Se precisar de mais dados, me chama no privado. Então, quando a depressão e o pânico estão atuantes, um dos fatores cruéis mesmo reconhecido a gravidade da depressão, é conseguir afastamento médico. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que são trabalhadores, exatamente para começar a resolver as questões da vida, resolver as situações, começar a se tratar melhor, porque a Bíblia manda, no caso de amor, amar o próximo como a ti mesmo. E geralmente o depressivo está cheio de motivos, de coisas que ele não teve retorno de outras pessoas. O que é trágico, o que é doentio até. Você pode ver que você pega ministros, e eu entendo que é complicado, não se deve acontecer, mas um ministro que foi rejeitado por ministério, abandonado no campo, quando você encontra eles, irmão, muitos chegaram a perder tudo, inclusive família, devido à maneira sem visão em que as pessoas veem, inclusive ministros itinerantes. O Ministério da Saúde, por exemplo, reconhece a seriedade dessas doenças que são depressão e pânico, que pode levar o doente a uma atitude fatal. Nós sabemos disso. Esse ministério reconhece, mas médicos peritos do INSS, que é outro órgão do governo, e até o médico que dá o pré-diagnóstico, principalmente sendo da rede pública, relutam em dar esse direito, o direito de afastamento do trabalhador para se tratar. Você observou? Agora nós vemos que politicamente, ou no STF, Superior Tribunal Federal, e muitas repartições públicas, nunca há relutância em dar aumentos vergonhosos a eles. Tratar deles com o melhor plano que tem. 350 mil reais paga por mês, por exemplo, agora os juízes da Suprema Corte Federal, para que eles tenham uma salinha no aeroporto para não dar de cara com o povo, porque eles estão, como diz lá, está uma vergonha, então, e eles não querem receber críticas, não querem nada. Você está entendendo?
Observe que tanto o político quanto o STF são insensatos, jamais hesitam, políticos e autoridades, em aumentar taxas de impostos, preços de serviços e de utilidades e necessidades básicas e outros, lesa o bolso do cidadão e da cidadã todo dia. Todo dia. Todo dia, irmão. O rombo dos cofres públicos dando regalia para pessoas que, apesar da posição, é comum, é anormal. Ladrões legalizados. Eu afirmo e sustento aqui. Imagine agora, irmão, o depressivo sofrendo, com as suas habilidades comprometidas quanto ao trabalho, sendo descontados seus dias de ausência do serviço porque não tem condições, e vivendo sem auxílio-doença, sem dinheiro, sem salário, correndo o risco diante da lei do trabalho de ser dispensado por abandono do emprego, sendo tratado pelos peritos do governo como se fossem pessoas dadas ao chilique, frescura, fingimento e preguiça. É tempo da gente começar a analisar, e daqui a pouco eu vou falar sobre mais formas de se curar a depressão. Falei lá de relacionamentos saudáveis, reprojetos de vida, comunhão de igreja, porque a gente está vendo, tratar hormônios. Ao mesmo tempo que estamos falando, observe que estamos falando de várias maneiras de se tratar questões e ser restaurado. Caso não entenda tudo, depois reveja a live em nome do Senhor Jesus. Agora imagine o cidadão numa situação sendo tratado pelo governo como preguiçoso, como fingido, como frescura, se o Ministério da Saúde reconhece a gravidade da depressão. Se quem tem um depressivo em casa reconhece, o próprio perito sabe. Mas para ganhar um pouco a mais, prefere roubar ficando do lado do governo. Porque nós sabemos que tem um comentário que o atual governo começou a pagar para que os peritos liberassem quanto mais pessoas possível, enquanto o certo era descobrir apenas os que são fraudes. Você está entendendo? Não, mas você veio até aqui, pode ir trabalhar. Eu cheguei a ver no INSS a liberar para trabalhar a pessoa que tinha perdido uma das pernas pelo câncer. O homem saiu com o papel gritando, gente, estou livre para trabalhar. Teve uma revolta lá, na época não tinha tanto segurança, quase lincharam o médico. Você entende? A pessoa má, por exemplo, vamos pensar numa pessoa maligna, uma pessoa má, que é impiedosa por natureza. Viver sem medicamento, sem dinheiro para suprimento, já é desumano. Agora, o trabalhador vivendo como mendigo, vadio, caloteiro, e se pagou o NPS antes dele cair na crise, entenda o que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Jesus quer aparecer curando a nossa alma, porque essas situações estão ligadas a demônios e a alma. As situações, aí quando nós vamos falar lá, por exemplo, problemas da vida, estresses, não sei o que, o mundo jaze no maligno. É hora de levarmos a sério essa doença que, além de matar indiscriminadamente, cristão ou não, você pode ver que a depressão mata, cristão ou não. Cristão não, vamos dizer crentes, evangélicos ou não. Basta apenas ter domínio da vítima. Basta apenas dominar a vítima e a vítima se entregar à doença. Está morto. Através da depressão, existe a fúria de Satanás atrás. E nós precisamos entender, existe uma coisa que você precisa saber, que a pessoa deprimida, entregue, ela já não tem mais fé, ela perdeu a fé, ela precisa ser trabalhada com autoridade espiritual, ministerial de outros, que acredita, que leva, que ministra, que persiste, que cuida. E um dos cuidadores, segundo a Bíblia, são os ministros pastores. Existem as ações de Satanás em políticos que fazem leis aumentando, por exemplo, nós já falamos, cargas tributárias, e esses cobram essas taxas mensalmente, anualmente, impostos seguros, e negam desavergonhosamente direitos de respostas na necessidade dos trabalhadores, ou do trabalhador, da trabalhadora. Então, vamos falar agora um pouquinho da cura da depressão. Até agora nós estamos falando dos ocorridos.
das questões que está acontecendo com depressão nas pessoas. O cooperador Wagner Júnior entrou. Graça e paz, meu filho. Jesus abençoe. A irmã Marcilene Rigamonte entrou. Graça e paz, a senhora. O irmão Gilmar, o Targo, toda a família, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe. A irmã Daniele Biguer. Pirassununga, esposa do meu amigo Henrique, graça e paz, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A Maria Paiva, esposa do Alberval, agora são bolivianos. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. O Luciano Braz entrou, que Deus abençoe tua vida. O José Marcelo Paulino entrou, que Deus abençoe, mora aqui perto de mim, um rapaz que trabalha, inclusive, na área da saúde, é um tremendo profissional para cuidar de idosos, casa de repouso, enfermagem. Ele é formado nessa área, a irmã dele e ele tem um lugar próprio. Se você é um trabalhador, tem seu idoso, precisa de cuidado e tem um valor, tem valor para dar qualidade de vida, porque uma das coisas que precisa dar para o idoso é qualidade de vida, viu? Qualidade de vida. Então, não é um lugarzinho qualquer, porque o ser humano tem que morar bem, ser tratado bem. E o idoso, a Bíblia dá a entender que é como se voltasse a ser criança, né? Então, precisa de cuidados especiais. A Bíblia fala para nós respeitar o quê? Os anciãos. Então, é um lugar apropriado. Se alguém precisar, eu tenho o número do José Marcelo, me chama no Zap, tem o número do meu Zap aí, eu passo, você fala com esse profissional. Eu gosto de falar de coisas assim, porque é um tempo que é necessário, e às vezes os filhos, netos na correria, não dá para dar atenção que o idoso precisa, e às vezes o idoso está com algumas limitações. A Gisele Silva entrou, graça e paz, Rio Claro. A Valquíria Araújo, que tem me ajudado muito aí em questões ministeriais, questões da vida. Val Araújo, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, abençoe você e os teus filhos. Denis de Jesus, graça e paz, meu filho. Espero que você esteja bem, toda a sua casa. A irmã Paula Regina entrou. Eita, pastora, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, dia 24, tá marcado, ligado no céu, em nome de Jesus Cristo. Wesley Stocco Martins, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Pessoas do meu coração, né? Pessoas aí, tudo amigos da gente. Vamos falar um pouquinho de cura da depressão. Bom, a depressão, irmão, você pode ver que, apesar que precisamos da ajuda terapêutica, da ajuda, às vezes, de medicamentos para ajudar a se levantar, porque a pessoa está entregue, mas ela pode vir pela restauração de convívio familiar, social e de instituições. Família, você sabe, e a família não pode continuar sendo destruída como está. Eu faço votos em nome de Jesus que você que teve uma situação destrutiva na família se reconstrua. Se não dá com a outra pessoa, que Deus venha trabalhar a sua vida, porque o próprio Deus disse que não é bom o homem ficar só, então o homem precisa voltar a ser cabeça para que tenha uma adjuntora. Agora, não adianta ser cabeça e casar com uma piriguete. Também não adianta ser uma coluna, uma adjuntora, uma provisão de Deus, uma mulher de caráter, de vida moral e social e casar com um descabeçado. Então, tem que se pensar. É você que é você que dá é você que recebe a nova vida em Cristo. Então, você tem que mostrar pelas suas decisões que as suas decisões estão sendo regidas por Cristo. Fica esse alerta, porque senão vai dar depressão também, né? Então, é o momento que o ser humano deve amar mais. É um mandamento, amar Deus sobre todas as coisas, e Jesus depois falou que o segundo tem o mesmo nível do primeiro, amar o próximo como a ti mesmo, porque somos imagem e semelhança de Deus. A primeira coisa que precisa curar não é só a pessoa, precisa curar a pessoa, a família e a igreja, que nós vimos que é doente. Está cheio de traíra, com Bíblia debaixo de braço, e já tem tantos traíra que não consegue mais nem carregar a Bíblia. Leva no aplicativo, e nem no aplicativo às vezes tem.
lê no telão porque a igreja taca lá e obriga a ler. E tem uns que preferem baixar a cabeça na hora da leitura, porque o estado do ser humano mostra que ele não está bem em várias características. Então, nós precisamos destratar o próximo menos. Restaurar convívio familiar, sociedade. E quando eu falo da sociedade, meus colegas, meus amigos, os seres humanos têm que procurar fazer do cantinho dele o cantinho do céu. Estou no serviço. Vou ser boa pessoa, tratar bem e vou levar as pessoas a viver bem. Na família, é outro lugar. Na igreja, é lugar de fazer amigos, irmãos. A paz do Senhor, irmão. Graça e paz, irmão. Como que chama de irmão se nem sabe o nome? A igreja é muito grande, mas você conhece uma meia dúzia, pelo menos? Então, momento do ser humano se amar mais e destratar menos o próximo. A comunhão é remédio para a alma. O bem-estar nos relacionamentos é luz. Lembra que lá nos Salmos está luz para os teus caminhos é a tua palavra. A comunhão é remédio com Deus, é comunhão para a alma. A comunhão com o próximo é remédio para a alma. O bem-estar nos relacionamentos é uma luz, irmão. É uma luz. Às vezes as pessoas estão querendo uma luz no fim do túnel, sempre uma provisão para uma família que paga conta, sai de conta, mas não observa que o estresse está por falta da comunhão, nem tanto por causa das dívidas, porque quem tem comunhão e luz nos relacionamentos começa a se entender. O filho que não ajudava passa a ajudar a pagar uma luz, pagar uma água. Entenda que a cura dos relacionamentos pode curar 100% de depressão. É tempo de causarmos menos escândalo como servos e servas de Deus, porque escândalos tira de muitos a confiança em Jesus, fazendo-o afastarem-se na fé dele. A Bíblia diz, ai daquele por quem vier o escândalo, melhor seria se suicidar, ter amarrado uma pedra e já acabar com o sofrimento do que passar nessa vida e passar na eternidade. Isso precisa ser bem entendido, que a depressão pode, observe, a Bíblia fala que aquele que converter o seu irmão de um pecado é um ganhador de alma e é sábio. Observa que estresse, observa que ser sobrecarregado pelos problemas da vida, a infelicidade que as pessoas estão tendo dentro da igreja, crentes deprimidos porque brigou, porque discutiu, porque não tem cargo. A igreja está colocando depressão nas pessoas. Era lugar de ser lugar espiritual. Está entendendo? É um lugar que está faltando cura, inclusive em nós, ministros, porque se os membros estão doentes, nós temos que estar também. Jesus deu um exemplo, fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Às vezes, os nossos erros em coordenar as coisas é o nosso maior pecado. Nós precisamos entender isso. Eu falo como pessoa que já perdeu tudo na vida. E eu vou falar sobre dores. Na próxima live, o Luiz Doreto perguntou esses dias, pastor, quais são os seus horários de live? Eu coloco, Luiz, quando eu vou fazer a live, por quê? Porque eu não tenho um horário certo e Deus não deixou definir um horário certo. Tipo, essa matéria, Deus falou comigo, eu repito. Segunda, você vai fazer. Quando eu fui perguntar, Deus, me fala o porquê que eu tenho que falar de depressão. O Senhor falou, amanhã o diabo vai fazer um sinal na sua região. E você vai entender. Vocês viram o que houve aí em Campinas. Vai falar, mas Deus falou que era o diabo? O mundo jaz no maligno. Deus livrou pessoas até lá dentro. Pessoas que iam levar tiro, pediu pelo amor de Deus e o homem mandou ir para trás. Eu não vou entrar em mérito porque alguns morreram, porque eu não conheço a vida deles. Mas estamos vendo que era problema psicótico do homem que atirou. Isso nós já entendemos que são surtos malignos. Então, nós precisamos entender também que nós precisamos orar, ler mais, louvar de verdade, e não dessa forma ridícula que virou o louvor, oportunista, copista, que vemos hoje em dia. A maior parte das igrejas que eu vou, os louvores e quem canta não fala comigo. Mas parece que virou uma tática de usar coisa doente para segurar pessoas por perto. Não sei o que está acontecendo. Tem hora que me deixa louco certas coisas.
Assim, por quê? Porque é simples fazer melhor. Precisamos crer na verdade infalível que é a palavra de Deus. Desejarmos sermos frutificados por Jesus através do Espírito Santo. Aonde está o fruto dos crentes intrigueiros? Aonde está o fruto do crente que anda triste? Do crente estressado? Dos crentes sobrecarregados dos problemas da vida? E a igreja tem que fazer campanhas, mas tem lugar que ele é movido só em campanhas. Então entenda que aí é um lugar de batalha espiritual. E faça cultos de prosperidade, campanha da bênção, da cura, da chave, do que quer dizer, mas baseado em palavra espiritual, não no sentido de Deus, e de Deus vai vir um cara aqui que vai entregar, tem um dom de revelação profunda. Esta semana ainda eu vou falar para você a diferença entre profeta, dom de profecia e o receptor delas. Você vai ver que às vezes as três figuras são desviadas e acontece o sinal. É assustador, mas você vai ver que eu trabalho dentro da palavra de Deus. Quanto de Bíblia eu já falei para você nessa live. Por quê? Porque se Deus não me der, eu não falo. Se Deus não me der, eu não falo. Nós precisamos crer na infalível palavra, desejar o fruto, ter mais essa intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos ter mais propósitos de jejuns. É ele que a Bíblia fala, casta de demônios se vence com jejum e oração. E os demônios, eu falei para você que ia falar, quando está agindo para levar a pessoa à depressão, ele tem duas características, opressor e obsessor. Quando eu falo dos demônios, vamos dizer assim, dos espíritos obsessores, desde a existência da pessoa, esse inimigo está perseguindo para matar, trazer confusão, enfermidades, hereditariedades, obras malignas mandadas por entidades que foram compradas, entidades compradas nas encruzilhadas, nas cachoeiras, você entende do que eu estou falando? Quando nós falamos de espíritos obsessores, nós estamos falando daqueles espíritos que às vezes a nossa família veio de uma fé que cultuava demônios como se fossem santos. Amizades. O inimigo usa amizades contra alguns desde muito cedo. Então, nós temos que entender que depois dos espíritos obsessores está atacando, ele foi minando a vida da pessoa, como eu já citei lá atrás, ânimo, criatividade, disposição, então ele passa a oprimir. O que é oprimir? Sugerir. Você observa que há anos atrás, no Rio de Janeiro, um jovem, ele entrou numa escola atirando em muitas crianças, matou um monte e ele mesmo se matou. Ele teve que ser treinado à distância por uma seita mundial que acredita que o terrorismo é solução. Outra coisa que ele fez é deixar uma carta escrita de como ele deveria ser vestido e que não queria profanos trocando no corpo dele. Ainda acreditava que ele era santo. Olha a mente do ser humano. O poder das religiões é informar a mente. E a igreja cristã forma pessoas com a mente de Cristo. A Kamala Sérvia. Tem que se entender isso de uma vez. A igreja cristã tem que formar pessoas com a mente de Cristo. Não tem outra coisa para ser dada para as pessoas. A palavra é viva e eficaz, penetra a alma, espírito, juntas, medula, pensamento. A palavra é tratamento. E essas igrejas que hoje não podem pregar exortação, não podem pregar contra o pecado, já está em doutrina de demônios, porque uma doutrina de demônios surge em quê? Em não pregar a verdade, retirar a essência, não cobrar fidelidade e ser neoliberal. Então, a igreja que não exorta, a igreja que não disciplina e não corrige, Deus não está lá, porque Deus corrige e educa quem ele ama. A igreja não corrige povo, mas corrige membros. Hoje em dia tem igrejas que é fluxo de pessoas, não sabe quem são seus membros fixos. Que corpo é você? Só pode ter doente aí no meio, começa recebendo umas bênçãos quando chega, o espírito dá uma recuada, daqui a pouco aperta tudo, aí a pessoa tem que migrar de igreja. Porque as pessoas estão correndo atrás de soluções
não conhece a verdade, não conhece o verdadeiro Deus, não conhece armas de batalha espiritual, não leva uma vida devocional com Deus cotidiana, depressivos, doentes. Então, amizades, irmandade sadia, ambiente de trabalho harmônico, relacionamentos com entendimento, amor e reciprocidade, amar e ser amado, entendeu? Conduta moral com qualidade, procurar sempre medicamentos mais suaves para a vida, principalmente quem é hipocondríaco, viciado em remédio, vê se procura então coisas naturais, menos agressivo, esses ajudarão a recuperação de situações e de cura. Não só de depressão e de outras coisas. Devemos resistir, irmão. Nós temos que reagir, se levantar, insurgir contra tudo que nos limita, adoece e mata. Nós temos que se levantar contra tudo que nos limita, adoece e mata. Você consegue entender isso? Consegue entender essa verdade? Se você não lutar contra aquilo que te limita, adoece, você vai acabar morto. Você precisa entender isso. Olha, a irmã escreveu que ela só está à base de calmante. Irmã, primeira regra, conheça ministros de batalha espiritual, que mexa com libertação. Não estou dizendo que você vai cair e estribuchar, mas a Bíblia fala, obedece a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Confronta. Vai para o confronto, não aceita. Procura entender o que a Bíblia fala que você é. O valor que Cristo te dá. E é por aí que vai na batalha. O Eduardo José dos Santos entrou, graça e paz. Ana Maria dos Santos, Deus te abençoe. Zezé Pistariri, Deus abençoe. Aleluia, que Deus abençoe. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus abençoe. A Edivânia Rocha entrou. Que Deus abençoe tua vida, tua família. Vamos falar aqui agora de mais uma parte de cura. A participação para curar um depressivo tem que ser da família, da igreja, falando de ministros e seus membros. Isso leva à cura da depressão. Participação da família, igreja, ministros e membros, na cura da depressão funciona. A Bíblia fala em Tiago 5,3. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Andar com quem está contente cantando louvores, rodinha de churrasco, é legal. Mas como não tem vida de oração, quando está sofrendo, ai, preciso ir. Ai, preciso ir lá. Ai, nossa, não dá tempo. Mas, irmão, não perde churrasco e rodinha de violão de crente. Parece pagodeiro mundano. A obra, fé sem obra é morta. Tem fé para rir, não tem fé para batalhar, não é uma pessoa de Deus. Não é corpo. Não é amor ágape, incondicional ou fraterno, de irmão para com irmão. Provérbios 12:25 diz assim: o coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Nessa geração que não visita, nessa geração que só calunia, nessa geração que pai odeia filho, filho odeia pai, marido odeia mulher, mulher odeia marido, nessa geração, você entendeu o que está acontecendo, inclusive com o corpo de Cristo? Corações ansiosos, correndo só pelos seus problemas. Coração ansioso deprime. A ansiedade leva à depressão, mas uma palavra de encorajamento anima. Cabacere Camanassúbria. Você está entendendo? Eu falo para você como sobrevivente. Você procura todos os líderes que eu congreguei com eles na vida. Pergunte quais deles me visitaram até hoje. Seja doente, sabendo que eu estou doente no físico ou não. Nunca. Mas graças a Deus que eu aprendi um texto na palavra de Deus, como Paulo aconselhando Timóteo. Guarda o bom depósito. Lembra? O rei Ezequias estava isolado, o profeta Isaías foi lá para dar o ultimato. Bota a sua casa em ordem, Isaías 38, que você vai morrer e não vive.
ele virou a cabeça para a parede e falou: Senhor, lembra de que fui teu servo. Eu sei voltar a ser um agente do reino, a fazer a tua vontade, a estar em pé. Aí Deus faz Isaías voltar lá do pátio e falar para ele: por causa da sua devoção, no seu reconhecimento, eu prolongo 15 dias os seus anos, e como o relógio de Acais andava pela sombra do sol, ele falou: olha que oração que eu vou fazer, ele regredir, eu vou te visitar. Então, para agora, acamanda suliricalacé. Falar que, me largou, me abandonou, falando não sei o quê. Seja cristão você. Para de ser evangélico e crente. Isso aí não presta. Crê, até o diabo crê no poder de Deus que estremece. Mas ele é expulso dos céus, não entra mais debaixo da virtude. Você falar que crê em Deus e não buscar mais a ação do Espírito de Deus, é um desvirtuado também. A igreja de unção, observe o que eu vou falar, para ministros e para membros, eu arco com a responsabilidade. A igreja de unção, ela estará sempre atenta à comunhão e ao estado de seus congregados. Nós estamos numa geração de pastores, eu não vou visitar mais crente problemático. Então o que é ovelha que só engorda por si que te dê a lã. Tá cheio de caçador de lã aí. Tá cheio de caçadora de lã por aí. Você está entendendo? A igreja de unção, aonde parte de cima para baixo, de baixo para cima, a igreja de unção estará sempre atenta à comunhão e ao estado dos seus congregados. Provérbios 27, 23 diz: conheça bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção aos teus rebanhos. Cabalassalamandaia. Você, marido, é sacerdócio da casa. Você, mulher, é sacerdotisa da casa. Sacerdócio da casa. Presta atenção. Em vez de ficar falando meu marido, minha mulher, meu marido, minha mulher, meus filhos, meus pais, meus filhos, meus pais, volta a ser sacerdócio. O estresse, a depressão e os problemas se vencem manifestando-se no reino de espírito. Comunhão só existe, irmão, onde membros e líderes se conhecem e se ajudam mutuamente. Não é chegar lá e se ligar só em Deus e vai na fé. Comunhão existe onde membros e líderes se conhecem e se ajudam mutuamente. Porque essas igrejas que juntam o povo e vai na fé, cada um por si, que não tem interação de ministro, com essa igreja grande, põe ministro suficiente. Você está entendendo? E se não se conhece, fica um doente, ninguém fica sabendo. Como pregar numa igreja dessa a parábola da sem ovelha do samaritano? Passa perto da casa, não sabe que ali tem um membro da igreja dele. Passa, a ovelha está ferida, ninguém vai buscá-la. Você está entendendo por que a igreja está sendo tão atacada? Por que a igreja está tendo todo tipo de problema do mundo? Divórcio, adultério, prostituição, homossexualismo, doença, todo tipo de desordem. Porque é o Estado nosso. É o Estado nosso. Escândalo sobre escândalo. Escândalo sobre escândalo. Em todas as religiões. Quando não é pastor, é da outra religião, é da outra, é pedófilo, é estupro, é adultério, saiu do armário e devia se jogar na ponte. Melhor suicídio do que fazer tropeçar. Agora, eu não estou falando que quem suicida vai para o céu. Eu não sei. Se Jesus é que falou que era melhor, deve ter alguma coisa no meio que a gente não sabe. Deus opera a cura, irmão. Aonde há fé, veja bem, Deus vai operar a cura onde tem oração da fé, comunhão e dons operantes. Isaías 61, de 1 a 3. Eu termino falando dele. O Espírito do Senhor, Yahvé, o soberano, está sobre mim. Isaías falou esse texto, Jesus usou esse texto. E Jesus disse que nós fazemos as mesmas obras. O Espírito do Senhor está em você e sobre você. O Espírito de Deus age em mim, por mim. O Espírito de Deus age em mim, por mim,
sobre mim, através de mim. Precisa-se entender isso. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres de espírito, aos que dão ouvido. Outra hora eu falo sobre pobres aqui de espírito, porque existem dois tipos de pobres, os entregues e os pobres de espírito, aqueles que não aceitam, em pé. Enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Está falando Isaías. Você cuida ainda do próximo, do familiar deprimido? Ou só fere as pessoas que estão em torno de você? É insuportável como pessoa, como homem, como mulher? Pelo que ele me ungiu, está dizendo. Enviou a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, deprimidos, dilacerados, enfermos. Proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. A depressão e o pânico não é isso? Não é pessoas cativas no mundo das trevas? Desequilibrado por hormônios, ou desequilibrado por estresse, ou pelos problemas acumulados da vida? Para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus. Avisa eles, aceita hoje a nova vida de Deus, porque virá o ano da vingança. E as pessoas entreguem ao mal nessa vida, que vai cair na vingança, no julgamento eterno, se num lapso tira a vida ou mata outros. Para consolar todos os que andam tristes, sem visitar, sem conhecer, sem interagir, sendo semideus do altar que acaba, ninguém me toca, ninguém chega perto, duvido e dó. A dar a todos os que estão de lutos e amargurados de Sião uma linda coroa em vez de cinzas. Deus quer coroar-nos, colocar a mente de Cristo, Bonai, Sou, Kamala, Serve, em vez de enterrar pessoas dentro da igreja que está com o nome de que está no corpo, que é de Cristo, que é ungido, que é ungida, está se matando ou matando outros, inclusive por esse verme da sua língua. Óleo de júbilo em vez de planto. O óleo colocava, ungia a cabeça com óleo, recepcionava, curava as feridas, ao invés de pranto e de dor. E um manto festivo de louvor em lugar de um espírito angustiado. Louvor, então, para chegar no céu, tem que ser de pessoas que louvar, elogiar. Quem é que elogia? Quem reconhece Deus, tem motivo para testemunhar. A maior parte dos louvores de hoje é louvor doente, apático, nojento. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. É como se Deus fosse levantar um para humilhar o outro. Você está entendendo? É por isso que hoje em dia os cantores não falam que eles cultuam. É artista gospel, porque vende qualquer porcaria e um povo sem discernimento compra. A dar manto festivo no lugar de espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, justificados por Deus, pessoas que andam sem condenação, sem acusação, no decorrer de Romanos 8, pois agora já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Carvalhos de justiça, plantação de Yahvé para a manifestação do esplendor da sua glória. Aleluia! Então, eu termino aqui essa live orando para você que entendeu que de alguma forma você é assediado ou parcialmente deprimido, ou quem sabe de alguma forma o inimigo está querendo te forjar alguma coisa. Quem sabe você está aí com problemas do corpo. Por exemplo, vou dar um exemplo. As pessoas confundem tireoide com depressão. A tireoide suga a força, o humor, joga na cama, desequilibra a mente. Eu já tive desequilíbrio da tireoide. Comecei a pensar logo em textos como Elias. Ele ia na caverna, em depressão, não vou subir para o monte. Eu ia sem energia, orava. Até que uma amiga falou, vem aqui que eu vou fazer um exame de sangue em você. Uma doutora amiga minha. Fez o exame e falou, meu amigo, não é um nível para tratamento, mas sua tireoide está desgovernada, então vou te dar uns medicamentos para normalizá-lo o mínimo, porque quando é o mínimo como o seu e já está sentindo sintomas, é necessário.
Você entende? Há uma necessidade de amigos para nos ajudar, em todas as áreas. Então, eu vou orar para você que está passando causas perturbadoras, que tira o foco, destrói seus objetivos, elimina raciocínio lógico, elimina a criatividade, suga teu ânimo, elimina a agilidade nos afazeres. É por você que eu vou orar nessa noite. Você que está vivendo muitas coisas estressantes, problemas duradouros, como que rompe seus limites, que te forja além do que pode, além da sua produtividade, que consome seu equilíbrio, energia, que abala o sistema nervoso e você tem surtos aí, brigas, fatalidades ocorrem porque você não tem mais um domínio. Você que está com estresse ou já em depressão total por causa de percas como morte, divórcio, problemas duradouros na família, questões mal geridas, você que está tomando medicamentos, seja por algum tipo de enfermidade, mesmo que seja por comportamento que adquiriu, Deus é perdão, misericórdia, Ele cura teu físico e pode te libertar desses medicamentos, é só fazer um propósito de andar com vida de Deus em Deus e dar lucros para o reino, no sentido de evangelizar, testemunhar, faça um propósito, peça perdão de votos não cumpridos, alterações hormonais. Mulheres, prestem atenção nisso, que isso é uma coisa que descoberta simples para se tratar através de vitaminas. Você que é ferido na alma por bullying, chantagem emocional, como eu dei exemplo, está entendendo? Famílias, não ignore denúncias de violência, não fique condenando, se mandou uma foto lá para um namoradinho, se botou na internet, complicou a vida, ajuda essa pessoa a viver, porque a censura também mata. Você que não tem paz na instituição igreja, toda a igreja você foi perseguido, traído, enganado, ferido, não teve resistência. Eu oro para que você seja curado e conheça o Senhor, e você seja igreja de Deus, você seja o cristão, você seja transformado, que Deus te cure das contrariedades e intrigas causadas dentro da suposta causa dele. Você que anda fragilizado por relacionamentos espirituais, por causa de comportamentos de pessoas. É para você que eu oro nessa noite. É para você que eu oro, para você que tem anos de vida, filhos, netos, mas se você contextuar a sua vida, você não tem bons momentos, para que Deus te cure, para que você nasça de novo, para que você conheça o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé. É para você que eu oro. É para nós que eu oro nessa noite, é por todos nós que precisamos do Senhor. Lembra da seriedade dessa doença, depressão e pânico, lutar, porque se precisa de afastamento, estão cobrando de nós e não tem suporte de homens, e maldito o homem que confia no homem. Então vamos soltar guiar, não trabalhar em contradição com os nossos direitos espirituais. Em nome do Senhor Jesus, a 1h13 e 15 segundos dessa live, com a ajuda do Espírito Santo, vamos entrar em oração. Vandilson, Pernambuco, Petrolina, graça e paz, meu filho, eu preciso passar por aí. Olavo Carneiro, graça e paz. Inclusive, eu vou fazer uma proposta aqui, eu preciso dar uma passada em Pernambuco, eu tenho umas pendências lá. Se algum irmão sentir vontade de Deus de me ajudar nessa missão, fala comigo. O primeiro que falar que quer ajudar, eu vou deixar você responsável dessa caixinha. Vai falando comigo, com o outro, porque nós vamos em missões mesmo, tá, irmão? Não posso contar lá, eu tenho que ir seguro daqui para voltar. Essa é a verdade. A irmã Suélia e o Leandro, Santa Bárbara do Oeste, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A irmã Viviane Almeida está pedindo oração. É duro, ela diz. Faz 2 meses que o marido dela faleceu, a cabeça dela, ela sente como que enlouquecida. Irmã, tem o nosso zap, nós vamos mandar palavra para a senhora pelo Face, como agora todos nós vamos orar para a senhora. Deus recolheu o seu companheiro, só o Espírito pode trabalhar no seu coração, mas enxergue que você tem uma vida no Senhor. Não sei se a senhora tem filhos para viver, e Deus vai trabalhar.
Eu creio que Deus vai prover. Não sei se ele era o mantenedor total da casa, mas não vai faltar nada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Deus vai ser a tua força a partir desse instante. Missionária Creuza, graça e paz. O irmão José e a Rayana, graça e paz. Que Jesus abençoe a vida de vocês. Roseli Pérez entrou, graça e paz. Deus abençoe pela atenção. Sônia Maria Balbino de Oliveira, graça e paz. Deus abençoe. Com a ajuda do Espírito Santo, vamos orar todos nós. Senhor Jesus, é uma noite de batalha espiritual. É uma noite que a nossa luta de primeira mão não é contra a carne nem o sangue, mas eu tenho que lembrar, meus amados e minhas amadas, que quando nós negligenciamos a estender a mão ao oprimido, a libertar os cativos, como fala Isaías, a procurar qualidade de vida, e pelo que Deus, o Senhor, tem revelado, a quantidade de crentes fazendo denúncia por feito, etc., deprimido na igreja, as pessoas estão permitindo feridas entrar, e precisa haver uma cura, e quando nós negligenciamos o que temos que fazer, Senhor, então nós tornamos inimigo do nosso irmão como inimigo que está oprimindo. Tenha de misericórdia, meu Deus, essa pessoa que tem passado causas perturbadoras na vida, que lhe tira foco, objetivo, raciocínio lógico, leva a mente de todos nós cativa ao entendimento do Senhor. Pai, nós estamos inconformados com esse mundo de roubo, morte, destruição, opressão, obsessão maligna, obras de magia, corpo se dilacerando no sentido da comunhão. Meu Deus, leva a nossa mente cativa ao entendimento do Senhor, meu Pai. Olha para esse homem que vive fazendo tudo no estresse, que está além dos seus limites, forjados. Essa mulher também, consumida energia, equilíbrio, com o sistema nervoso central abalado. Meu Pai, tenha de misericórdia, Senhor, dessas vidas, seja por doença adquirida pelos pecados ou doenças que vieram como parte do devido tempo, a mal desenvoltura. Pai, seja doenças degenerativas, meu Senhor, doenças degenerativas também, Senhor amado, deprime as pessoas. Olha, Senhor, visita o leito da enfermidade, tenha misericórdia, sara a alma e salva o corpo, porque o Senhor é o sozo, e a palavra salvo quer dizer, Senhor, no corpo e na alma, em nome de Jesus. Tanto é que o Senhor vai ressuscitar naquele grande dia. Pai, olha para as tuas servas, Pai, que estão em alterações hormonais, para homens que podem estar com falta, Senhor amado, de vitaminas, que controlam humor e emoções. Senhor, tenha de misericórdia, livra essa pessoa que está sendo ferida na alma, autoestima, autoimagem, alta confiança, conceito, perdendo a força de domínio próprio devido ao bullying e chantagem emocional. Pai, tenha de misericórdia, traga convívios saudáveis, ajuda que esse pai, que essa mãe ouça, ou que o marido ouça a mulher o marido, os pais, os filhos aos pais, que as igrejas, os membros sejam aliviados para voltar a serem usados pelo Senhor, como evangelista, pessoas de boa nova, terapeutas cristãos, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu estou te pedindo, meu Deus, a misericórdia dessa vida que está deprimida, porque caiu em algum laço constrangedor, via, Senhor amado, internet, meios de comunicação, alguma situação. Tem de misericórdia, Senhor, essa alma que foi ferida dentro da instituição igreja, e está andando com depressão, com receio de quem é o Senhor, de receio de si mesmo. Restaura, Senhor, quebra esse jugo, quebra a barreira, restaura, venha perdoar, venha curar as igrejas, os ministérios e os ministros das intrigas. Meu Pai, não adianta viver muitos anos, ter mulher, filhos, tanta
muita coisa e não ter qualidade de vida na alma, no espírito, no corpo até, Senhor. Tem misericórdia, tenha de misericórdia, meu Deus. Livra da obsessão do inimigo, livra da opressão e livra de toda a ferramenta preparada na macumba, na feitiçaria e na hereditariedade. Demônios, eu vos repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, como a minha, como a de todos. Que essa live sirva para nos orientar no Senhor e que o melhor de Deus ocorra na sua vida. Que o melhor de Deus esteja não por vir, mas já se revelando na tua vida, a minha vida, a partir de agora, porque a palavra diz: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração, Deus tem para a pessoa. Você já ouviu a palavra? Deus tem a qualidade de vida da palavra para você. Subiu no coração, você ainda tem alguma expectativa? Vai se cumprir. Se não tinha, a partir de agora a palavra vai voltar a ser vida no seu espírito, alma, mente e corpo. Em nome do Senhor Jesus, o cabeça da igreja. Que Deus trabalhe em ti, sobre ti e através de ti. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, não só nessa noite de sono reparador, mas ao amanhecer da quinta e para todos sempre. Você que crê aí na sua casa, coloca a mão direita na cabeça, a esquerda no coração e diga amém, porque em Provérbios diz que com a sabedoria de Deus, na mão direita há aumento de dias e na esquerda riquezas e honra. Vão abençoado, que Deus abençoe. Um abraço no coração de cada um. E o pastor Esaú vai jantar merecidamente agora. Oh, glória!